Oi, pessoal, eu aqui novamente, professor Wallace, trazendo mais uma aula para a nossa disciplina de fenômenos eletromagnéticos. E a gente vai continuar com a segunda parte da nossa videoaula sobre corrente elétrica e circuitos de corrente contínua. Caso você ainda não tenha visto a nossa primeira parte, eu vou deixar o link aqui para você e assim você vai poder assistir antes de iniciar essa aula de hoje. Tudo bem? E o que a gente vai falar sobre essa aula hoje? Nós vamos falar sobre um modelo estrutural de condução elétrica, vamos falar sobre energia e potência relacionadas a um circuito elétrico e vamos falar sobre fontes de força eletromotriz. Então vem comigo conferir mais essa videoaula. Nessa primeira parte do vídeo, eu quero apresentar para vocês um modelo de condução elétrica. E assim a gente vai poder entender por que alguns materiais satisfazem a lei de Ohm. Bem, para a gente verificar por que alguns materiais obedecem à lei de Ohm, a gente precisa examinar os detalhes do processo da condução de eletricidade a um nível atômico. Nesse momento, a gente considera apenas que a condução em materiais ocorre apenas em nesse momento, vamos considerar apenas a condução em materiais metálicos, como o cobre, por exemplo. A nossa análise ela vai ser baseada no modelo de elétrons livres, no qual supomos que os elétrons de condução de um metal estão livres para vagar por toda a amostra, como as moléculas de gás do interior de um recipiente fechado. Esse modelo foi proposto por Paul Drude em 1900 e acaba levando à explicação da lei de Ohm, que a resistividade pode ser relacionada ao movimento dos elétrons em metais. Apesar das limitações, o modelo de Drude introduz conceitos que são aplicados em tratamentos mais elaborados. A hipótese do modelo de Drude de que os elétrons de condução de um metal são tão livres quanto as moléculas de um gás leva a uma expressão para a resistividade da forma, onde ela mostra para a gente que ela não depende do campo elétrico que você submete o seu material para que haja corrente elétrica, e sim de parâmetros fixos relacionados aos materiais. Essa é uma característica de um condutor que obedece à lei de Ohm. Esse modelo mostra que a resistividade pode ser calculada quando se conhece algumas informações do modelo, por exemplo, a densidade, a carga e massa dos elétrons. Embora esse modelo estrutural seja compatível com a lei de Ohm, os valores da resistividade ou seu comportamento com a temperatura, eles não são previstos corretamente. Então, por exemplo, os resultados dos cálculos clássicos para a velocidade média, utilizando o gás ideal para os elétrons, são de um fator aproximadamente 10 vezes menor do que os valores reais, que acaba resultando em algumas previsões incorretas dos valores da resistividade que eu tinha mostrado na nossa aula passada. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre o modelo estrutural de condução, vamos falar um pouquinho sobre energia e a potência relacionadas a um circuito. A figura mostra um circuito formado por uma bateria B ligada por fios de resistência desprezível a um componente desconhecido. Esse componente desconhecido ele pode ser um resistor, pode ser uma bateria recarregável, um motor ou outro dispositivo elétrico qualquer. A bateria ela mantém uma diferença de potencial V entre os seus terminais. E, portanto, já que a gente está desprezando a resistência dos fios, a... entre os terminais dos componentes desconhecidos, com um potencial maior no terminal A do que no terminal B. A potência fornecida a um componente submetido a essa diferença de potencial e no qual circula uma corrente I, ela vai ser dada por essa expressão e se o componente em questão ele for um resistor, essa potência também pode ser calculada se utilizarmos a lei de Ohm. Para condutores ohmicos, a potência ela vai ser escrita como a resistência vezes a corrente ao quadrado. Ou, em termos da diferença de potencial, essa potência vai ser dada por diferença de potencial ao quadrado sobre R. No sistema internacional, a unidade de potência ela é o watt, representado pela letra W. E muitas vezes essa potência ela é chamada, no caso de resistores, como uma potência dissipativa. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre modelo estrutural de condução e aprendemos a calcular a potência associada a um circuito com resistor, vamos falar sobre fontes de força eletromotriz. Observem que aqui na figura nós temos uma bateria ligada a um componente eletrônico, no caso um resistor. O que mantém a tensão constante nessa figura, é o que a gente chama de força eletromotriz. Essas fontes elas são quaisquer dispositivos, como baterias e geradores, que aumentam a energia potencial de um sistema
de circuitos mantendo a diferença de potencial entre os pontos no circuito enquanto a carga o percorre. É possível imaginar uma fonte de força eletromotriz como uma espécie de bomba de carga, e a força eletromotriz de uma fonte indica o trabalho feito por unidade de carga. Logo, a sua unidade no sistema internacional ela é utilizada como sendo volt. Agora, você deve estar se perguntando por que eu estou definindo uma nova grandeza com unidade volt se eu já defini a diferença de potencial anteriormente também como volt. Para que você possa entender isso, eu vou mostrar para vocês um novo diagrama. A gente assume que não há resistência entre os fios e logo a gente é tentado a afirmar que a diferença de potencial neste terminal é exatamente a força eletromotriz da bateria. No entanto, essa nossa bateria, a bateria real, ela sempre vai ter uma resistência interna. Consequentemente, a tensão dos terminais ela não é igual à força eletromotriz. A gente vai ver agora. No circuito que eu apresento para vocês, a bateria ela é representada por esse retângulo pontilhado e foi modelada como uma fonte de força eletromotriz ideal, ou seja, sem uma resistência interna. Agora, imaginem apenas o movimento nessa região pontilhada. A gente vai ver que a diferença de potencial desse circuito ela vai cair com um fator. Então, a diferença de potencial aqui ela vai ser igual a força eletromotriz menos a tensão que é perdida por essa resistência interna. Acontece que quando a gente olhar para o restante do circuito, a diferença de potencial para esse outro componente, se ele for um componente ômico, deverá ser dado por essa expressão. Combinando as duas equações, nós podemos encontrar uma expressão para a fonte de força eletromotriz. E a gente vai ver que essa Φ ela vai ser dada pela corrente interna, essa Φ ela vai ser dada por essa expressão. E para determinarmos a corrente, basta a gente isolar, né? Então nós vamos encontrar que vai ser dado por essa relação. Observe que essa equação fala para a gente que a corrente no circuito depende tanto da resistência R externa à bateria, quanto da resistência interna R. E se o R for muito maior, se a resistência do dispositivo for muito maior que a resistência da bateria, a gente pode adotar um modelo de simplificação no qual desconsideramos a resistência interna da bateria. Se multiplicarmos o resultado da Φ pela corrente, o que nós vamos encontrar é uma expressão como essa. E essa equação mostra que a potência total de saída ela é exatamente igual, que a potência total de saída é igual à potência dissipada pela bateria, com a sua resistência interna, mais a potência dissipada pelo resistor externo à bateria. Caso tenha ficado alguma dúvida, pause o vídeo, volte novamente e sempre acompanhe através do seu material. E assim chegamos ao final da nossa segunda parte, corrente elétrica e circuitos de corrente contínua. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre associação de resistores, podendo ser associado tanto em série quanto em paralelo. E além disso, vamos falar sobre a lei de Kirchhoff. Não deixe de conferir o nosso próximo vídeo. Obrigado e até mais.